Para ser santo é preciso fugir do mundo. Nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. E o Evangelho de hoje trata das bem-aventuranças. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los, a ensinar as bem-aventuranças. Os santos são os bem-aventurados. São aqueles que se desapegaram até mesmo da vida deles para terem tudo. Santos são aqueles que deixaram tudo para terem tudo. Se esvaziaram de tudo aquilo que não é de Deus, para ter Deus. Os santos são aqueles que, olhando o coração, desejosos de preenchimentos, descobriram que um coração só é feliz se for cheio de Deus. E as bem-aventuranças retratam esse vazio e, ao mesmo tempo, uma promessa de preenchimento, isto é, de Deus. Porque no final de tudo diz: alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Qual é o objetivo do cristão? Qual é a meta do cristão? A meta do cristão é o céu. O cristão é convidado a ser caridoso. Essa caridade não é para um reconhecimento, aí seria uma religião antropológica, seria uma religião a moldes humanos, seria uma igreja que poderia receber medidas do mundo, mas a igreja não pode ser medida pelo mundo. Por quê? Porque ela vai além deste mundo. Este mundo, ela é uma manifestação do sacramento de Cristo, de Jesus. A igreja é sacramento de Jesus. E os santos são manifestações da vida de Cristo no mundo, porque os santos vivem a vida de Cristo no mundo. Pobres em espírito. Jesus é pobre em espírito. Jesus passou por muitas aflições, mas não só as suas aflições, o seu corpo, a sua dor. Jesus sentiu as aflições do outro. É o bom samaritano, é aquela viúva que perdeu a filha. Então você tem aflições, não só as suas, mas você comunga a aflição, a dor do outro. Os santos são santos porque não centrados em si mesmo, mas centrados em Deus. E sendo centrados em Deus, cheios de caridade, de amor. Os santos, mais uma vez digo, vivem a vida de Cristo. Os bem-aventurados mansos, Jesus é manso, recebe todos os males e dá somente bondade, amor, misericórdia. Essa mansidão não é só ser manso nos momentos fáceis, aquela pessoa muito boa, que nós chamamos de humilde, mas é ser manso no meio das tribulações, das perseguições, das dificuldades, aquela mansidão que demonstra quem é aquele que te apacenta. É Jesus. Ele é o mestre, ele é o pastor. Depois tem aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça que nós queremos é a justiça da remissão dos pecados. E Jesus realizou essa justiça, vencendo a inimizade entre o homem e Deus. Mas infelizmente, tantos e tantos continuam ainda inimigos de Deus. Mesmo Jesus vencendo a inimizade, as pessoas fecham a porta e dizem: não quero saber de amizade com Deus.
Porque a amizade com Deus requer uma abertura à sua graça. Ele venceu a inimizade. É a graça de Deus que vem até nós. Mas eu preciso dizer sim. Mas não somente com as minhas devoções. Eu preciso dizer sim também indo em direção do outro. Do outro como aquele que ama como Jesus. Ainda mais, ama com o amor de Jesus. Vive a vida de Jesus. Mais uma vez eu repito, as bem-aventuranças é viver a vida de Cristo aqui no mundo, sem fugir do mundo, fugindo do pecado. Porque você tem o mundo, tem dois entendimentos aqui, dois significados do mundo. Tem o mundo como criatura, como criação de Deus, amada por Deus, e tem o mundo que é aquela realidade pecaminosa, destruidora, aquela que é luz, que é sombra diante da luz de Deus, que rejeita a luz de Deus. E até mais, bem-aventurados os puros de coração. Pureza de coração é aquele que não se deixa preencher pelo ódio, é aquele que não se deixa preencher pela desavença. A pureza de coração, digamos entre aspas, é aquele que não tem memória. Memória, nesse sentido, é que o cardeal Vantuan dizia com Jesus: não tem memória. Você perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três, perdoa 7 vezes 7 vezes, não só 7, mas 7 vezes 7, não só uma vez por semana, mas todos os dias e todas as vezes que for preciso perdoar. Então, bem-aventurados os que são perseguidos, perseguidos por causa da justiça, daquela justiça do coração de Jesus que nós devemos herdar enquanto viver segundo a sua vontade. Viver a vontade de Deus é receber, é aceitar a justiça que Deus fez conosco. Porque deles é o reino dos céus. Também assim, bem-aventurados quando vos injuriarem, perseguiram, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Por causa de quem? Do mundo? Das coisas? Por causa de mim. Por causa de Jesus. Por quê? Porque viver as bem-aventuranças é viver a vida de Cristo. Viver em Cristo e para Cristo. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa. Os santos são santos porque tinham um coração em Deus sem fugir do mundo, fugindo sempre do pecado e de todas as artimanhas do enganador. O santo vive a verdade, vive o amor, vive a fé, vive a esperança, vive a transparência. Quem vive a vida de Cristo vive transparente, isto é, faz transparecer a vida de Cristo já aqui na terra. É vestir essa veste branca, banhada pelo sangue do Cordeiro. É transparecer em todos os momentos, seja onde for, a vida de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.